Bom dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, família amada, eis-me aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. E quero conversar um pouco com você, que está me vendo através dessa telinha, desse celular. E quero te fazer uma pergunta: como é que você está? Você está bem? Você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, você está se sentindo no fundo do poço? Ou seja, você está se achando que está no fundo do poço? Como você está? Se você estiver se achando que está no fundo do poço, ou se você estiver passando por uma situação que não está muito agradável, como eu estou passando, eu tenho uma palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida também. Eu gostaria que você ficasse nesse vídeo até o final, porque eu não sei, depois que você ouvir essa mensagem, como é que vai ficar a sua mente. Eu só te digo uma coisa: vale a pena você chegar até o final. Como eu falei, eu não sei qual a situação que você está se encontrando. Se você está no fundo do poço, se você está passando por um deserto, se a sua vida não está legal, do jeito que você gostaria que estivesse. Então, eu estava pensando na minha vida. Eu já falei nos outros vídeos que eu tenho gravado esses dias atrás. Os últimos vídeos, E os penúltimos que eu tenho. O último vídeo, o penúltimo vídeo e os vídeos anteriores. Quer dizer que é tudo a mesma coisa. Que eu tenho gravado aqui, que eu tenho trazido a palavra de Deus. Eu tenho falado que a minha vida não está. Eu estou passando por um processo que eu não gostaria que ninguém tivesse. Não, só posso falar isso. Eu não gostaria que ninguém tivesse, mas faz parte do processo da vida. Ninguém está livre de passar por todos os tipos de processo. Mas uma coisa eu quero te dizer, que você não pode perder a esperança, que em todos os processos da sua vida, em todos os altos e baixos, em todos os poços, em todos, vou falar assim, calabouços da vida, desertos, o Senhor está contigo. Como o Senhor está comigo, passando junto comigo. Muitas das vezes ele não pode nos livrar, não é que ele não possa, ele não quer, ou ele não deve livrar a gente desse poço ou desse deserto, porque ele está vendo que é aprendizado. Ele deixa a gente passar, ou ele permite, ou ele quer que a gente passe, mas em todas essas situações ele está conosco. Uma coisa eu tenho certeza, ele não deixa a gente passar sozinho, nem sozinha, amém? Então, eu estava pensando, esses dias eu tenho pensado muito sobre José. José do Egito, aquele rapaz, aquele menino, aquele jovem, tão amado pelo pai, mas tão odiado pelos irmãos. Questão de ciúmes, questão de egoísmo. E nós somos aqueles irmãos de José. Nós não somos diferentes, não, dos irmãos de José. Tem muitos José ainda nessa terra, mas também tem muitos irmãos de José também. Então, eu não sei se você está sendo perseguido. Eu não sei se alguém está tendo ciúme de você, igual aqueles irmãos tiveram de José. Eu não sei a tua vida. Mas eu quero que nesta manhã, neste dia que fez o Senhor lindo, maravilhoso, você pense um pouco na situação de José. José é um ser humano igual a mim, igual a você. Ele estava nessa vida, ele chegou aqui nesse mundo antes da gente, mas a trajetória dele, a história de José, continua com outras pessoas. Ou seja, em outras pessoas. Porque José ainda teve a chance. Deus ainda deu a chance de José viver. E tem muitos que não tem essa chance. Tem muitos que não tem essa chance. O ódio, o mal, ele está tão
forte na terra que muitos não têm a chance de passar por uma luta. O mal ele quer logo tirar da terra. Então, eu lembrando de José, e queria compartilhar com vocês, entendeu? O que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre José. José, ele foi, deixa eu ler aqui uma parte, os versículos que se encontra em Gênesis 37, no versículo, vou ler esse versículo, cadê meu Deus, 13, a parte B, que fala assim, que quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Jacó falou assim, José, meu filho, vá lá ver como é que estão seus irmãos. Porque esse pai não confiava muito naqueles irmãos. Ele confiava em José, mas não confiava muito naqueles irmãos. Então, às vezes, os pais, nós temos filhos, né, que tem uns que a gente confia fielmente, tem outros que a gente fica mais assim, não que eles sejam ruins, mas que cada um tem o seu jeito. Então, esse pai mandou, vai meu filho, procurar teus irmãos, porque eu não sei como é que eles estão, o que é que eles estão aprontando. Vai lá saber o que é que eles estão fazendo, onde eles estão, porque não estou tendo notícia, vá lá. Então esse menino foi. Aí o versículo, cadê aqui? Deixa eu ver aqui o versículo 19, o versículo 17, na parte B, fala assim: assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Os irmãos, quando avistaram José de longe, não sabia nem o que José trazia, qual notícia, se ia falar que o pai morreu, se ia falar que era para eles ir para casa, se ia falar que eles tinham um banquete preparado para eles. Eles não quiseram nem saber qual a notícia que José ia trazer. Eles planejaram logo. É assim que o inimigo faz. Então, eles planejaram matar José. Meu Deus. Lá vem, aí eles falaram entre eles, lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros, e agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que fará dos seus sonhos. Quantas pessoas não querem matar os seus sonhos? Quantas pessoas nesse mundo não querem aterrar os seus planos, os seus sonhos no fundo de um poço? São muitas pessoas que querem acabar com os seus sonhos. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, jogue-no naquele poço. Joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Isso foi o irmão dele, o Rubens, né? Ali tudo foi uma permissão de Deus para que a vida de José continuasse. Não que Rubens fosse bonzinho, mas esse irmão era tão bonzinho, viu que esse irmão tadinho. Não! Aqui tudo foi um plano de Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então Rubens propôs isto com intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Rubens tinha essa intenção de livrá-lo, de levar de volta ao pai. Não vamos fazer isso não. Mas tudo isso foi uma permissão de Deus. Entendeu? Tudo isso foi uma permissão de Deus. Chegando José, seus irmãos
lhe arrancar, chegando José, seus irmãos arrancaram-lhe a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Glorificado seja o nome do Senhor. Então esses irmãos, tá bom então, Rubens, vamos fazer isso. Vamos jogar ele no poço. E se o poço não tem água, ele não vai morrer afogado. Pode ter algumas cobras lá dentro, algum bicho que mais pode morder ele, picar ele, mas nós não vamos, mas ele não vai morrer. Jogaram José lá dentro. Acabou o sonhador, acabou o sonho, acabou tudo, acabou, não tem mais sonho, não tem mais conversa bonita, não tem quem fale de Deus pra gente, não tem quem venha com amorzinho, com história de amor, que nós somos assim, nós somos valentes, nós não vamos mudar, e o nosso pai agora vai olhar pra gente, porque nós somos fortes. Tira esse impedimento do caminho. E assim fizeram com José. Eu quero dizer pra você, minha irmã e meu irmão, que por mais que tenha esses irmãos de José atrás de você, você tem um Deus que permite que você seja jogado no poço, mas ele está lá juntinho com você. Esse mesmo Deus que permitiu que isso acontecesse com você é o mesmo Deus que vai tirar você daí. Não importa. Irmão, mas você acha? Acho não, eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Como eu estou falando o testemunho da minha vida. Que não é o caso de eu falar para vocês, que eu já tenho falado nos outros vídeos. Tem até um vídeo que eu coloquei no Facebook. Quem viu, viu. Quem não viu, não sei. Mas enfim, não é legal a situação que eu estou passando. Sendo injustiçada. Ai, tadinha da irmã Ana Lúcia, está sendo injustiçada. Eu creio que Deus está permitindo tudo isso. Amém? Eu creio que Deus está permitindo tudo isso que eu passe na minha vida. Mas você sabe para quê, irmã? Não, eu não sei. Mas eu tenho certeza que é para algo, para meu benefício, para o meu bem e para a minha família. É um aprendizado. É para que eu venha saber realmente como Jó, para que eu no final venha dizer assim: Jesus, meu Deus, eu conheci o meu Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço o meu Deus face a face. Como é que eu vou conhecer o meu Deus face a face? Debaixo de uma rede, que eu tenho uma rede, tenho umas fruteiras ali embaixo, ali atrás, uns pés de árvore, que eu amarro a minha rede e fico lá deitada. Só tomando água, durmo, acordo. Você acha? Qual testemunho eu vou dar? O que é que eu posso falar de Deus na minha vida? Qual o exemplo que eu tenho para falar para você? Para eu chegar naquela rede, primeiro eu passei por uma luta. Eu não tinha nenhuma corda para poder fazer um balanço. Imagina uma rede. Hoje eu tenho uma rede. E se eu já tivesse nascido, vivido a vida inteira nessa rede, eu quero que eu ia passar para falar para você. Mas se eu for falar como foi que eu cheguei para ter essa redinha para me balançar, é um outro vídeo muito grande. E assim sucessivamente. Para que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, me use nessa terra, eu tenho que sentir na pele o que é passar por sofrimento, o que é você perder uma casa que tu comprou, o que é que tu se vê na rua com a tua família sem tu ter onde morar, tu se vê perdendo, que Deus me livre e guarde. Não estou falando isso com a tua vida, estou falando um pouco da minha vida, perdendo a vista, perdendo uma visão sem você ter R$1 para você fazer o exame. Hoje eu tenho muitas coisas para falar de Deus, para falar quem é o Deus da minha vida. E muitas coisas que eu tenho, testemunhos. Porque tem hora que eu olho para mim e falo: Deus, é eu mesmo que estou aqui? Senhor, será que eu já estou na glória e estou pensando que estou na terra? Entendeu? Então isso tudo Deus permite a gente passar. Então não fique desesperado porque você está passando por isso. Não fique desesperado se alguém te jogou no poço. Se Deus permitir você estar nesse poço, Ele vai permitir uma bênção. Ele vai colocar uma escada, Ele vai colocar aí uma corda para te tirar. Eu já entrei dentro de um poço, como eu já falei em outros vídeos aí, não sei se você já viu. Se não viu, vá lá, procura nos meus vídeos aí, nas playlists, que vai achar. Eu já desci literalmente num poço. Verdadeiramente desci num poço. Meu esposo desceu comigo. O poço era muito fundo. Eu não sei quantos metros, que eu não sei falar. Mas a gente olhava de cima para baixo, via a água pequenininha lá no fundo. Um pinguinho de água, só que o poço estava com muita água. A gente chega a ver o nosso rosto pequenininho, de tão fundo que era esse poço. Depois que eu cheguei lá embaixo, que eu olhava para cima, eu vi os rostinhos das pessoas pequenininho.
Era muito fundo, eu não sei a quantidade, só sei que era muito fundo. E eu desci lá no poço e vi. Então eu sei contar o que é um poço. Literalmente um poço. Eu entrei nesse poço. Que eu era, parece que não tinha... Deus me perdoe, Jesus. Eu não tinha bom juízo, que hoje eu não entro por nada desse mundo, no poço daquele. Falei pro meu esposo, eu quero também ver que o homem cavando lá, e eu achei tão legal, né? Naquele fundo, será qual é a sensação? Aí meu esposo falou, Lúcia, você tem coragem? Eu falei, tenho, mas só tenho coragem se você segurar. Ninguém mais pode me descer, mas em você eu confio. Então, ele falou, então vamos, me amarrou lá e só sei que desci. Parece até que ia pra lua, uns sobe, outros desce, né? A minha lua tava embaixo, eu desci pra baixo, pro fundo. E eu olhei lá de baixo, aquele negócio ali, mas foi uma sensação boa. Sensação, eu era mais jovem, né? Sensação boa. E eu fiquei lá embaixo, tocando na água, e aquela água geladinha, aquela coisa linda, e eu vendo as minas descendo assim dos cantinhos do poço, e eu olhava pra cima, meu marido, o esposo com o rostinho desse tamanho, de tão fundo que eu tava. E eu balancei a corda na hora que ele perguntou, quer sair? Eu balancei a corda que queria. E ele me retirou dali. Então eu sei o que é o fundo de um poço. Não é legal não, tá? Um fundo do poço que você... Muito bem, que eu desci assim foi por um, sei lá, um hobby, alguma coisa, um sonho que eu queria. Mas a pessoa ser jogado... Imagine ser jogado num lugar que você não quer ir. Você ser jogado numa prisão, num lugar, num buraco. Você se vê no meio do mundo sem você ter pra onde ir. Você se foi jogado. Eu tô sendo jogada da minha casa pra fora. Entendeu? Por causa das pessoas me enganaram. Tem muita gente má. Minha advogada me enganou. Eu não devo, eu comprei, paguei. Tenho como provar. Mas eu não posso mais, por enquanto, resolver. A ordem é ordem, tem que obedecer. Depois vamos ver. Mas eu entrego a minha casa nas mãos do Senhor. Entendeu? Então, José, ele foi jogado ali. Tudo permissão de Deus. Para aqueles irmãos má, eles eram os irmãos muito maus. Para que eles depois, lá na frente, o Senhor sabia o que ia acontecer com aquele pai e com aqueles irmãos. E a bênção veio através desse irmão que eles jogaram no fundo do poço. E aí vocês já sabem a história. Se vocês não sabem, leiam a história de José. Entendeu? José foi assediado pela mulher de Potifar. José foi vendido pelos ismaelitas. José foi morar lá na casa de Potifar, que para chegar na casa do Potifar foi um sofrimento, uma luta, mas José chegou lá. E quando ele chegou lá, ele foi assediado pela mulher desse homem. E qual foi o resultado, irmã? Jogado na prisão. Saiu de um poço e foi para a prisão. Teve pouco tempo de alegria na vida, de respirar, como eu falo. Às vezes Deus permite a gente estar no fundo do poço, no fundo do mar. Aí Ele nos levanta, a gente respira, depois Ele solta de novo. Para a gente aprender. É nas dificuldades que a gente aprende a ser pessoas melhores. Então José, ele foi para a prisão. Olha, saiu do poço, foi para a prisão. Mas nenhum desses lugares que ele foi, ele merecia. Mas ele foi. Lá na prisão, José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Eita, Jesus! Aí o Senhor começou a agir. Aí Deus Todo-Poderoso falou, não, chega. O basta de Deus é maravilhoso. Chega, basta, você não vai... Tá bom, meu filho, minha filha, já passou. Então Deus está falando com você, minha irmã, meu irmão. Chega. Espere em Deus, que vai chegar uma hora, se ele ainda não falou, ele vai falar, chega, agora eu vou levantar você. Então, Deus tirou José daquele calabouço, daquela prisão, e trouxe para decifrar os sonhos. José, Deus poderoso, falou através da boca de José qual eram os sonhos de Faraó. O que foi que aconteceu, irmã? Depois que ele contou os sonhos de Faraó, o que foi que aconteceu com José? José se transformou, José se posicionou, Deus levantou José como governador do Egito.
Glorificado seja o nome do Senhor. Minha irmã, meu irmão, logo aonde? No Egito. Não importa o lugar que você esteja, não importa quem está do teu lado, não importa a casa que você está morando, não importa quem está o teu vizinho da esquerda, da direita, de frente ou de trás, que é isso, é aquilo, não tem como, não tem como. Deus vai te levantar aí mesmo onde você está. Não fale, eu só estou assim porque eu moro aqui. Eu só estou assim porque eu vivo nesse lugar, esse lugar não tem futuro. O teu futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. É nele que está o seu, o meu, nosso futuro. Não procure o futuro na terra. Não procure o futuro no homem. O futuro está em Deus. Seu futuro, o meu, está no Deus Todo-Poderoso. Então José, ali no Egito, ele saiu do calabouço, ele saiu daquele poço, ele foi ser assediado pela mulher de Faraó, ai Jesus, esqueci o nome do homem. Peraí, vou de novo voltar. Ele foi assediado pela mulher de Potifar, e José saiu das garras da mulher de Potifar, foi jogado na prisão. José saiu da prisão, foi contar o sonho de Faraó, e saiu depois do sonho de Faraó, José se tornou governador. Aí foi lindo demais a história. Acabou o sofrimento para José, acabou o sofrimento para aqueles irmãos que jogaram ele naquele poço, acabou o sofrimento para Jacó, acabou o sofrimento para toda a família. Então, minha irmã, você pode estar passando por um teste. Então, não perca a esperança. Não importa onde você está. Irmã, mas eu estou num leito do hospital. Deus está com você. Irmã, mas o doutor falou que, olhe, acabou. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, está com você. Irmã, mas você não tem noção que é isso. Não importa. Eu não tenho noção, nem você tem noção, mas Deus tem. Irmã, mas é uma causa que, olhe, não tem como, irmã. Como assim? Deus Todo-Poderoso tem o poder sobre todas as coisas. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que o processo que está lá na justiça que você colocou, que ninguém está olhando, Deus vai levantar, puxar aquele processo da onde está, lá debaixo do fundo, onde está aquela pilha de papel, e vai colocar em cima. Irmã, será? Será não, irmão? Tenha certeza. Porque Deus, ele faz. E se não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. E não deixe de crer. Porque se Deus não quis fazer isso, é porque Deus tem coisas melhores para a tua vida. Deus quer ensinar, tanto a você como quem está em volta a você. Confie no Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus, ele é fiel. Deus, ele não dorme, ele nem cochila, ele nem vacila. Não como a gente. Ele está 24 horas de olho em você e de olho em mim. Não cai uma folha, como eu tenho falado aqui com o meu povo, com a minha família, não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita. Eu tenho aqui muitas árvores no meu quintal. Eu tenho visto folha de árvore agarrada, colada na madeira lá em cima. E eu fico olhando para aquela folha seca, colada, e não caiu. E as outras maduras caem, as outras que vai secando caem. Eu já tenho visto folha ali. Mas por que, irmã, que essa folha não caiu? Porque Deus não permitiu. Entendeu? Então confia no Deus da tua vida, irmão. Se você não conhece ainda esse Deus, busque Ele. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua casa, entrega a tua família. Que Ele vai romper vai abrir caminho aonde não tiver caminho. Ele vai abrir açudes de água, rios, fontes, aonde não tem nada na vida, no deserto onde só tem areia e sol. Porque Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Vá buscar a palavra de Deus, se alimente dela. Eu fico olhando hoje para a minha vida, eu falo, Ana Lúcia, se não fosse esse Deus Todo-Poderoso na tua vida, eu acredito que tu estava num leito de hospital, por o que tu tá passando. Tu não ia aguentar, não. Tu tem problema de pressão, mulher. Eu olho para mim e falo, tu tem problema de pressão, mulher. Tu tinha os nervos na flor da pele. Por muito menos do que isso, tu passava mal. E você tá vendo tudo desse jeito acontecendo ao teu lado. E tu estás aí, firme e forte, mulher. Se não fosse esse Deus Todo-Poderoso aí, eu choro nessa hora. Eu choro, mas não é de pavor, não é de medo. É falando, Deus, eu não mereço. Mas mesmo assim o Senhor me ama. Pai, eu não mereço sentir o que eu estou sentindo, mas o Senhor está comigo.
Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por o que o Senhor tem feito na minha vida, por essa alegria que o Senhor está me dando em meio a esse caos, por essa certeza de que eu sei que vai dar certo. Como? O quê? Não sei o que vai dar certo. Eu não sei como vai dar certo, só sei que vai dar certo. Pronto. Ponto final. Eu não quero saber mais de nada. Não quero saber quem fez, não quero saber quem fez, quem... eu tenho uma história do mundo que meu esposo falava, meus filhos quando eram menorzinhos, falavam, não sei quem pintou a zebra. Não sei. Quem pintou, não sei. Eu só sei agora que foi Deus, né? Mas antigamente eu não sabia, eu falava assim, não sei, falava, não sei quem pintou a zebra, eu dizia, é mesmo. Mas hoje eu sei que quem pintou a zebra foi Deus. Quem fez a listinha nela foi Deus. Mas antigamente a gente ouvia isso e achava, né? Entendeu? Eu não sei o que Deus vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer. Irmã, e se Deus não fizer nada, Ele já está fazendo. E se não acontecer nada, irmã, do que você quer, Deus já está fazendo. O não de Deus é o fazer dele. E o sim de Deus é o fazer dele. Se Deus disser sim, amém, glorificado seja o nome do Senhor. Se Deus disser não, amém, glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te levante neste dia. Que esta palavra, você guarde ela no teu coração. E seja uma reflexão para a tua vida. Pare de reclamar. Mas não tem jeito sim, porque Deus ele é real, ele existe, ele é mais real do que eu e você. Então creia nesse Deus que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que estão passando por situações difíceis, ou mesmo sem você saber, porque não tem como a gente saber como é que as pessoas todas estão passando, mas alguém precisa ouvir essa mensagem que veio do trono da glória para a tua vida. E para a vida de todos que estão necessitando, como eu estou. Em nome de Jesus, amém? Se inscreva neste canal Momentos de Fé com Ana Lúcia. Deixe o seu like, compartilhe, deixa aí suas mensagens, fale alguma coisa. Vamos ajudar neste canal para que Deus venha abençoar, que essa palavra venha ser semeada na face da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Amo vocês, família em Cristo Jesus e família que não conhece o Salvador. Eu amo da mesma forma, porque eu sei que um dia você vai conhecer quem é o nosso Pai verdadeiramente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.